Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão participando dessa corrente de prece, luz, fé, caridade e amor, do estudo do Evangelho no Lar, da Casa Espírita Eulália Nogueira. Que a paz e o amor de Deus, de Mestre Jesus e da Virgem Maria estejam presentes no coração de cada um e de cada uma junto de seus familiares. Agradecendo a Deus, Mestre Jesus e a espiritualidade superior por essa oportunidade. Pedindo auxílio e assistência para a compreensão do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, item 10. Um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varrar as trevas. Este dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas do conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza. E acreditai que tudo que é de origem divina tem objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvendo-se à custa dos valores de ordem moral, estava-vos conduzido ao bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem andar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia. Sem grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, que essas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão. Cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos. Olhai e andai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, meus irmãos, a instrução do Espírito Fenelon começa, essa instrução, foi do Espírito Fenelon, Poitiers, 1861. E a instrução desse Espírito, ela começa com uma afirmação que Jesus trouxe à luz. Mas quando ele partiu, as trevas voltaram. E por que será que essas trevas voltaram, Porque naquela época
o homem preferiu ele continuar na ignorância, né? Era a lei, né, do menor esforço, porque o ensinamento moral, né, que é a solução para a nossa evolução espiritual, exige mudança de conduta, de caráter. O que ninguém naquela época, né, se importava, eles não tinham esse entendimento, né, da importância que é a nossa evolução moral. E, meus irmãos, então, as trevas, elas predominaram na Idade Média, onde existia muito orgulho e egoísmo. Porque nessa época, a humanidade, ela estava somente evoluiu, né, no aspecto intelectual e não moral. Aí, como seguindo adiante da instrução do Espírito, Fenelon, o Espiritismo, né, ele chegou assim no momento certo, né, pois ele veio reavivar e reacender o cristianismo, nos trazendo uma proposta clara e didática, né, através das leis morais que estão na terceira parte dos livros dos Espíritos. Esses ensinamentos, eles se fazem necessários, né, que nós coloquemos em prática para atingirmos a nossa evolução espiritual. Porque nós precisamos de um aperfeiçoamento intelecto-moral para conseguirmos essa evolução espiritual, né, em todo o seu contexto, não é? E mais adiante, ele nos fala, ele cita, não é, a parábola das 10 virgens, né? Nessa parábola, o Mestre Jesus, né, o nosso modelo, nosso guia, ele pede, né, e ele nos convida, né? Na realidade, Jesus Cristo nos convida para que sejamos vigilantes, cuidadosos, não estarmos despreparados, né? Tanto no aspecto intelectual como moral, para as mudanças. Para isso, a gente tem que estar sempre disposto para o cumprimento do nosso dever. Devemos estar sempre prontos para a gente responder, né, quando precisam da gente, para ajudar um próximo. Pequenino que seja o trabalho, mas sempre na prática do bem. E nós devemos estar sempre preparados, atentos e trabalhando e principalmente vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para quando chegar a época da regeneração do planeta Terra. Basicamente é isso que, de forma profética, né, Jesus Cristo nos trouxe nessa parábola. E no parágrafo adiante, o Espírito Fenelon, ele nos diz, né, eu achei super importante isso, que cada um de nós temos uma missão. Então, nós somos importantes para a evolução do planeta Terra. E ele cita também o São Bernardo, ele dá o exemplo de São Bernardo. São Bernardo de Claraval. São Bernardo, ele foi, né, um santo da Igreja Católica que dedicou sua vida inteira para a propagação da fé e dos costumes principais, né, da vida de Cristo. Ele tinha uma simplicidade e uma humildade. E através dessa simplicidade e dessa humildade que ele cultivava, ele vivia colocando seu dom de oratória em prática, convencendo as pessoas que estavam afastadas do amor de Cristo
a retornarem à vida pela oração. E tem uma frase dele que eu achei também para nossa reflexão muito importante, é a seguinte: não consideres tanto o que sofres, mas o que Jesus sofreu por ti. Então, meus irmãos, é um exemplo que nós devemos seguir, né? Que esse Espírito nos ensina que esse Espírito, ele se dedicou, né, a propagar, não é? A ensinar, né, tudo aquilo que Jesus Cristo nos trouxe. Então, disso tudo, a gente pode concluir que o mundo, né, não será regenerado se a gente não colocar, não vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, vamos agradecer neste momento, né, ao Mestre Jesus por esses ensinamentos contidos no seu Evangelho de amor e por seu entendimento. E rogar para o nosso Pai maior, em sua infinita misericórdia e bondade, ao Mestre Jesus, a Virgem Maria, espiritualidade superior, muitas bênçãos de paz, luz, amparo, proteção, amor e saúde. Para todos os irmãos e irmãs que estão passando por alguma dificuldade do corpo físico ou do espírito. Vamos solicitar aos amigos espirituais, aos médicos e enfermeiros do espaço, para fluidificarem as nossas águas que estão nas nossas casas, nos nossos copos, nas jarras, para que eles coloquem o medicamento necessário, o bálsamo salutar para o equilíbrio na nossa saúde física, mental, espiritual e emocional, de acordo com o nosso merecimento e a sua vontade, Pai. Meus irmãos, que tenhamos uma noite abençoada, com a paz e o amor de Deus e de Mestre Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade. Que assim seja.